Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Nós estamos tratando com você desta compreensão da verdade, desta questão do pensamento. Lidar com a vida como ela acontece agora, aqui, isso não requer pensamento, requer consciência. É necessário aprender a lidar com o que é, para isso ficar claro para você. Nós precisamos do pensamento para objetivos muito básicos, muito simples. Se você não está em casa e precisa voltar para casa, você precisa do pensamento. A lembrança, a memória de onde você mora se faz necessária, você tem que chegar em casa. Se você tem que ir até a padaria, você tem que se lembrar aonde está a padaria. Você tem que ter um mapa de memória, de lembrança no seu cérebro para saber o lugar da padaria. Então, o pensamento ele se faz necessário, sim, em diversos níveis de nossas vidas. Em diversas áreas de nossas vidas, ele se faz necessário. Profissionalmente, na relação com família ou com negócios, em lidar com assuntos diversos, o pensamento se faz necessário. A memória se faz necessária. Essa qualidade de pensamento é essencial para esse sonho que chamamos de vida. Mas há um nível em nós que o pensamento não é só dispensável, como completamente inútil e fomentador de sofrimento. É a nível psicológico. Por exemplo, se lembrar de quem criou amargura e sofrimento. Assim, por exemplo, o pensamento da mágoa, do ressentimento, do rancor, o pensamento que é a causa, o que sustenta a angústia, a dor da solidão, pensamentos que representam quadros depressivos, que têm associação com a ansiedade ou com o medo. Que lugar tem o pensamento em nós? Essa qualidade de pensamento é todo ele baseado na memória psicológica, na condição desta ego-identidade, desta pessoa que você acredita ser. Assim, nós estamos descobrindo aqui juntos que é possível ir além do pensamento. Uma vida livre do pensamento é uma vida livre de sofrimento. O pensamento ele não lida com o momento presente, ele lida com o passado. É algo completamente inútil agora aqui. A lembrança de alguém que lhe ofendeu, alguém que lhe magoou, alguém que lhe entristeceu. Esse alguém é uma imagem que agora você tem nesse instante. Ele não está agora aqui. Ele não é uma realidade viva. Então, aquele fogo não está mais. O que nós temos agora é a cinza. Não é fogo, é cinza. As cinzas estão presentes. O fogo não está mais. O que você tem agora aqui, na lembrança, na memória, na imagem, dentro de si mesmo, de alguém que lhe ofendeu. Quem é esse alguém que lhe ofendeu? Cinzas. Quem é esse que se sente ofendido? Também uma imagem. Isso é algo completamente inútil aqui e agora. Como, de um modo geral, nós cultivamos essa imagem, a imagem
de quem acreditamos ser agora aqui. E essas lembranças que surgem, que são meras cinzas de um fogo que já aconteceu, o sofrimento está presente. Então ainda nos sentimos com raiva, frustrados ou tristes. Esse sentimento, pensamento, é algo completamente sem sentido. É algo completamente sem propósito. É uma condição psicológica de desordem, de insanidade. Está agora aqui se sentindo magoado, ferido, ofendido, triste, decepcionado, frustrado com uma imagem. Percebam, é um estado de dor em você. Não tem nada a ver com o outro nesse instante, nesse presente momento. O outro nem tem a mínima ideia do que está se passando agora, aqui, com você. O outro está, na realidade, ocupado com ele próprio e com os problemas que ele tem. O pensamento é um problema. Agora é o seu problema. Ele lá tem os problemas dele. Aqui o objetivo é você saber quem é você e não quem é o outro. Aqui o objetivo é saber como você está e não como está o outro. Aqui o problema é realizar a verdade do seu ser. Aquilo que é você. E a solução desse problema está na pergunta: quem sou eu? O que é agora, aqui, a vida, sem esse eu? Sem essa imagem? A imagem que você tem de si mesmo e a imagem que você tem do outro. O que é viver sem essas cinzas? O que é agora, aqui, a vida? Esse exemplo você pode estender para diversos outros em sua vida. Repare que os quadros depressivos estão associados a lembranças, a memórias, a imaginações. Como lidar com a depressão? Como lidar com a ansiedade? As pessoas perguntam como vencer o medo. A ansiedade, a depressão e o medo. O inimigo, tudo isso requer uma imagem ou um conjunto de imagens. Tudo isso requer cinzas, bastante cinzas, agora aqui, para esta autoimagem. Sem essa autoimagem, sem essas cinzas, não há ansiedade, não há depressão, não há inimigos, não há esse eu, não há o outro. A vida, ela é o que acontece agora aqui. Lidar com isso significa lidar com o fogo e não com as cinzas. O pensamento é uma ilusão, o pensamento é uma fraude, o pensamento é uma mentira. Eu me refiro ao pensamento psicológico, a esse fundo de memória psicológica que nós cultivamos, que nós cultuamos. Essa memória com a qual nós nos confundimos, nós nos identificamos. Essa é a condição psicológica do ego. O ser humano, ele nasce, cresce, tem continuidade de vida por algum tempo, envelhece, adoece e morre, ou antes disso morre. E ele passa pela vida sem essa constatação da verdade sobre quem ele é. E o que ele é aquilo que agora aqui está.
O agora, aqui, é essa consciência. Isso é o que é você. Uma vida livre do ego, livre desse sentido de mente egóica e, portanto, livre dessa memória psicológica, dessa qualidade de lembranças, de memórias, é uma vida em amor, em felicidade, em paz, em liberdade, em inteligência. Isso é consciência de Deus. Alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Nesse canal estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Nós temos encontros aqui também online e encontros também presenciais, inclusive retiros, para realizarmos a felicidade nessa vida. Seu estado natural é amor, é felicidade. Isso é iluminação. Isso é o despertar da consciência. Isso é a realização de Deus. Cada um dá um nome diferente. Há vários nomes para aquilo que, na verdade, não tem nome. Seu natural estado de inteligência, de presença, de liberdade, é aquilo que você nasceu para ser? É a verdade de Deus. Viver nesta vida sem mais ser magoado, ferido, ofendido, rejeitado, isso significa viver livre dessa imagem. Então nada mais, nem ninguém mais pode lhe tocar, porque você não está mais aí com esse senso de um eu que está sempre tentando se proteger, se resguardar, que está sempre carregando esse peso, que é o peso do medo, olhando através desse sentido de dualidade, nessa ideia eu e o outro, sempre tendo inimigos e amigos. Os amigos se afastam, você fica indiferente a eles, ou depois se torna inimigo deles. E os inimigos já estão afastados, longe, e você não quer vê-los, não quer ter qualquer lembrança deles. Então há sempre uma condição psicológica interna de contradição, de conflito, de rejeição, de luta, de sofrimento. Porque o ego está presente, o sentido do eu está presente. O trabalho do despertar espiritual requer autoconhecimento, requer autoinquirição. A palavra é Atma Vichara, é a expressão de Ramana Maharshi para esta autoobservação. Esse trabalho do despertar requer a real meditação, a verdadeira meditação, o contato com o seu ser. É o fim dessa condição de dualidade. É o seu natural estado, que é a não dualidade, a não separação. A palavra para isso é Advaita. Isso é direto da Advaita Vedanta. Então, uma real aproximação da verdade sobre quem você é traz o despertar desta presença, desta consciência, desta energia divina, que alguns chamam de Kundalini. Aquilo que torna possível uma mudança nessa estrutura, nesse corpo-mente, para a realização da verdade sobre quem você é. O fato é que nós passamos boa parte da nossa vida, desde o tempo da escola, lutando contra os pensamentos. Então, passamos boa parte da nossa vida fazendo escolhas a partir desse centro falso, desse eu. Então, estamos lutando contra os pensamentos, lutando contra as imagens
que fazemos das pessoas, acolhendo algumas e rechaçando outras. E tudo isso está baseado na imagem que fazemos sobre quem nós acreditamos ser. E os anos chegam e a gente cresce, envelhece dentro desta condição, sem o despertar da verdade sobre quem nós somos. Então há esse fardo enorme sobre nós. O fardo das memórias, das lembranças, uma enorme quantidade de cinzas com as quais temos que lidar, que é o passado, dentro dessa ilusão de ser alguém, desse mim, desse eu, desse ego. Ok? Se esse é algo que faz sentido para você, esse é o assunto aqui em nosso canal. Você deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros online e também encontros presenciais, inclusive retiros, para aprofundarmos isso e realizarmos a verdade que somos, que é a verdade de Deus, ainda nesta vida. Ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. Do ponto de vista da realidade do seu ser, esse ser alguém é completamente ilusório. Aquilo que você é a realidade divina. Aquilo que você é a realidade de Deus.